sky on your mind. Muito bom dia, estamos de volta aqui na nossa segunda pauta do nosso Guarita Podcast, sexta-feira já com quase 30 graus, o tempo ali fora está bem quente e até falam assim, doutor, que vai chegar a uma previsão de domingo de sensação térmica no litoral norte, coisa que nunca aconteceu, estou aqui há 8 anos, é de 40 graus em sensação térmica, sensação, vai estar 32, 33, mas a gente sempre tem aí um ventinho, né? E se fala em chuva só a partir de segunda-feira, mas uma chuva realmente de verão, que é para dar uma refrescada. Mas para quem vem curtir a praia, para quem vem curtir aí o carnaval, vale a pena, tem que estar com tempo bom. Só tenha paciência, que a cidade está completamente lotada, e não somente Torres, mas o litoral norte como um todo. Hoje no nosso quadro Diga Doutor, com o Dr. Ramos, às nossas sextas-feiras, nós vamos conversar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a famosa DST. Doutor, tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, Vitor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Academia, tudo tranquilo? Tudo bem lá? 7h30 da manhã hoje já malhei lá uma horinha, né? Tem que estar em forma, né? Tem que dar o exemplo ali, né, doutor? Tem que dar o exemplo, a gente tem que ter uma vida saudável, isso é muito importante, né? Perfeito. E, pegando o gancho, está falando da temperatura, né? Domingo passado, nós saímos para caminhar à tarde, estava 41 graus naquele termômetro na beira da praia ali. 41. E nós caminhamos 10 quilômetros embaixo de 41 graus. Não tem ideia do que foi o calor. A Pamela está se preparando para mais alguma maratona esse ano, doutor? Ela tá voltando agora nesse sábado a treinar, né? Porque ela estava parada, tinha feito aquela cirurgia do umbigo, da hérnia, né? E agora está voltando dia 10. E dia 7 de abril tem a Maratona de Paris. Perfeito, o senhor vai estar lá no congresso, né? Eu vou no congresso, o congresso o europeu é de 4 a 8. E justamente no dia 7 é o dia da maratona. E ela vai fazer essa maratona. Perfeito. E depois, ninguém é de ferro, né? A gente tem que aproveitar um pouco. Aí nós vamos para Val Thorens, que é nos Alpes, né? Vamos esquiar lá uns 4, 5 dias para depois voltar a trabalhar com ânimo. Mas isso é um período importante também, né, doutor? Porque, poxa, vai no congresso, tem a maratona e dá uma descansadinha lá, passa uns 10 a 15 dias e também pode fazer, além de se qualificar mais ainda, né, que é o trabalho do senhor do congresso. Esse congresso é focado em qual pauta, doutor? O europeu ele tem todos as setores. pautas da urologia. É um dos melhores congressos de urologia hoje, né? Nós temos 3 grandes congressos. É o europeu, é o congresso da Associação Americana de Urologia, que é a AUA, que é maio, né, nos Estados Unidos. E no Brasil tem o congresso brasileiro, mas tem o paulista, que é praticamente melhor do que o brasileiro até, que é um congresso que vai ter em outubro desse ano, que eu também vou participar. São os 3 grandes congressos que você participando, você está muito bem informado, pegando tecnologia nova. Como o doutor falou em outra oportunidade, né? Ali tem os painéis, né? O senhor vai lá e opta, agora eu vou assistir esse painel, depois assiste o outro, né? São inúmeras salas, né? Com diferentes assuntos, normalmente tem uma ou duas salas de plenária que você escolhe o que você quer ver, né? Porque tem muito assunto que, queira ou não queira, você não usa no dia a dia. Então, você procura assistir aqueles que realmente estão mais ligados a você, né? Cada um faz mais uma parte da especialidade, então a gente sempre procura ver aquilo que a gente está mais no dia a dia. Perfeito. Doutor, então a nossa pauta aqui é a DST, né, que o senhor tinha sugerido para a gente conversar. Fala um pouco para nós, assim, de quais são os tipos, até a gente conversava em off, brincava que, assim, pela minha idade, assim, doença transmissível, a gente não falava isso, a gente falava aquele termo, o cara tá em gonorreia, até um nome forte, assim, né, doutor? Né? Mas fala para nós sobre DST, por favor. Bom, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, porque nós estamos na época do carnaval, né? Você sabe que carnaval é aquela festa, é bebida, acaba levando a sexo, a mais libertinagem, aquelas coisas, né, que a gente vê todo o carnaval. Então é importante que as pessoas se atentem às DSTs, né? Nós temos hoje as mais comuns, né? A gente tem que pensar no HIV, né, que é uma doença transmissível facilmente, e que, graças a Deus, hoje ela tem controle, né? Desde que pegue cedo, você faz tratamento, você é negativo o vírus. Uma coisa que está se espalhando demais e que você não vai ver na hora, só vai saber depois que pegou, que é a sífilis. Que a sífilis estava praticamente desaparecida e hoje ela está retornando assim com um potencial muito grande. Muita gente
não percebe, às vezes você tem apenas uma inflamação ali no pênis ou a mulher na vagina, alguma coisa, e é uma úlcera sifilítica que depois passa a ser se transforma numa doença secundária, né? Que é isso, fica no sangue e aí você só vai ver no sangue. Então isso é uma coisa que tem que se precaver muito, né? E sem contar o HPV, que, né, é um vírus que, principalmente 16 e 18, são os piores, que levam ao câncer de colo de útero nas mulheres e câncer de pênis nos homens, principalmente naqueles que têm uma fimose ou naqueles que têm um processo inflamatório crônico no pênis ou aqueles que não têm uma higiene adequada, que é uma das coisas básicas para que você não tenha um câncer de pênis. E fora isso, o que seria mais comum seriam as uretrites, né? Que é aquela mais comum, como você falou, da gonorreia, a famosa gonorreia, que era o que a gente via no antigamente, né? Ou era gonorreia, ou era sífilis, ou era nada mais que se sabia, né? Ou uma uretrite inespecífica lá para alguma outra bactéria. Hoje a gente sabe que existem inúmeros outros germes que podem dar essa uretrite, né? E existe exame mais sofisticado. Antigamente só tinha estou com secreção, vai lá, faz uma bacterioscopia para ver, é bactéria assim, assado, você tratava empiricamente. Hoje você tem exame de pesquisa por PCR, que é o exame multiplex para DST. Aí você pega clamídia, você pega a gonorreia, você pega ureaplasma, micoplasma, enfim, vários outros agentes, né, infecciosos que às vezes causam um sintominha leve hoje, outro amanhã, e que você acaba não levando em conta. E, na verdade, é uma DST que você tem. E isso aí vai passando a todos, sabe? Então, são múltiplas coisas. Então, a importância de você cuidar, a importância de você usar preservativo nessa fase, né? Apesar de que o preservativo é uma coisa que ele ajuda muito, mas ele não protege 100%. O ideal era não praticar com quem não conhece, né? Porque eu canso de pegar no consultório HPV, né, o condiloma, na base do pênis ou na região pubiana. Por quê? Você coloca a camisinha, mas você não protege a parte de trás. É a parte que aí o paciente vem com cheio de condiloma na base do pênis ou na região pubiana. Então acontece de pegar dessa maneira. Ou está transando e rompe a camisinha, que é um risco também. Que o mais comum de romper uma camisinha quando é? Você coloca a camisinha, você está transando. Aí daqui a pouco dá uma paradinha, o pênis dá uma leve amolecida. Aí você vai transar de novo com a mesma camisinha, pode esperar que vai romper. Então uma orientação que eu já dou é a seguinte: começou, deu uma amolecida, troca a camisinha, antes de penetrar de novo, que com certeza ela vai romper se for isso. Que é o que ela muda a posição, escorrega, não sei o que acontece ali, mas os rompimentos acontecem nessa hora, principalmente, né? Então é isso, eu acho que o importante é se cuidar e se tiver algum sintoma, procurar orientação, né? Procurar tratamento, até para não deixar a coisa evoluir e daqui a pouco não ter mais retorno, né? E normalmente esses sintomas, assim, doutor, a gente está falando sobre o carnaval principalmente, né? Que a galera aí já está como diz o juiz, vai lá para baixo, né? Que a gente brinca e fala. Mas demora muito tempo o sintoma. O cara foi lá, fez uma bobagem, transou com uma mulher, nem sabe quem é e tal, não usou preservativo, tu não sabe quem era aquela mulher. Já no outro dia ele já tem que procurar, que ele ficou preocupado quando ele tá com a consciência tranquila, quando ele tá com a consciência normal, assim, como é que se faz para procurar o doutor, assim, nesse sentido? O que acontece, por exemplo? Dependendo da patologia, você tem um período de incubação, né? Se você pegar uma gonorreia, por exemplo, de 2 a 5 dias você vai estar com secreção, que é uma secreção purulenta, em grande quantidade, com ardência na uretra e tal. Se você pegar uma clamídia, você vai ter uma discreta ardência, você vai ter um pouquinho de secreção, tipo uma clara de ovo, sabe? Coisinha, e que geralmente acontece em torno do 7º dia, daí para frente começa a aparecer. Uma sífilis, a sífilis ela se manifesta primeiramente com uma úlcera na região genital. Essa úlcera ela pode desaparecer depois de alguns dias, você acha que curou tudo e ela vai para o sangue. Aí positiva o exame de sangue, que é o VDRL. E fora isso, tirando a secreção, tirando o que é o que primeiro aparece, o condiloma, o HPV, né, no caso, o condiloma, ele aparece depois de... Não tem data, na verdade, que você sofre a contaminação e só vai mostrar alguma lesão se tiver uma queda da resistência imunológica. Senão ele vai ficar quietinho lá contigo, não vai aparecer, é portador e nem sabe. Às vezes está transmitindo sem nem saber que está transmitindo.
porque não tem lesão nenhuma, e ele está ali na mucosa ali sendo transmitido. Então, basicamente é isso. Se aparecer alguma alteração, tem que procurar socorro. Se aparecer uma secreção, uma ardência, desconforto, ou uma úlcera, ou uma vermelhidão no pênis, tem que procurar, porque pode ser algum quadro desse. Essas manchinhas, alguma coisa também na glândula, alguma coisa. E qual é o tratamento que se faz assim, doutor? Vai lá, o Vitor foi lá, diagnosticou, viu com o doutor. Como é que se começa um tratamento? Ele é com antibiótico? Como é que se funciona? Normalmente é com antibiótico, né? Se for só uma bala no post-it, por exemplo, bala no post-it, o que é? É um processo inflamatório na glândula, na pele ali que cobre a glândula, que deixa vermelho, cria umas manchinhas vermelhinhas, como o mesmo falou, dá uma rachadura, uma irritação ali, cria tipo como se fosse uma farinha, né? Você lava de manhã, de tarde, tá tipo uma farinha, isso é uma bala no post-it. Isso se trata com sabonete desinfectante, né? Que é antisséptico, na verdade. Se trata com antibiótico tópico, com medicamento para fungos. Se você tem uma uretrite, normalmente é com antibiótico, dependendo do tipo, né? Se for clamídia é uma coisa, se for gonorreia é outra. Se você tem uma sífilis, pegou sífilis é outra, é a famosa bezetacil, né? Que dói, né? Deixa a pessoa sem sentar uma semana praticamente, mas resolve, com dose única a gente resolve. Entende? Então, o tratamento existe, é fácil, né? E uma coisa que a gente está falando do HPV, né? Uma coisa que todos devem se atentar é o seguinte, principalmente as mulheres, as meninas, né, que devem fazer a vacina do HPV antes de começar a ter relação sexual. Isso é fornecido pelo governo, e isso aí vai evitar muito câncer de colo de útero no futuro, né? Porque se imunizando antes de começar a ter relacionamento, você fica isento desse problema, né? Para o homem, naqueles casos em que ele tem condilomas e recidivam e a espécie é do 16, do 18, enfim, algumas espécies mais agressivas, existe a vacina também, que pode ser feita, que é a mesma que a mulher usa, mas te dá uma faixa de, como é que eu vou falar, de isenção da doença por até 2 anos. Então você fica fazendo, você consegue uma imunização por 2 anos. Depois pode precisar repetir. Doutor, estava dando uma olhada aqui em relação a HIV. Ela é realmente a mais violenta que tem, a mais grave, porque ela vem, fica e tal, o tratamento ele tem que ser contínuo. Eu me lembro da nossa época, assim, vamos falar assim, logo que surgiu a AIDS na década de 80, finalzinho ali, cantores como Cazuza, Renato Russo, ou seja, não existia coquetéis, não existia nada. Hoje em dia, graças a Deus, a gente sabe que existe um tratamento. Mas como é que é assim essa experiência que o senhor tem em toda a sua carreira, o seu profissionalismo assim nesse sentido? O senhor pega casos de pessoas que lhe procuram e tem alguma coisa de HIV, enfim, como é que o cidadão leva uma vida normal? Como é que Na verdade, o urologista não trata muito HIV, né? Você faz o diagnóstico, você pede os exames, e quem faz é o setor de infectologia do Ministério da Saúde, do governo municipal, no caso, né? E lá que eles fazem o acompanhamento, é para pegar medicação, tudo. Mas hoje, aqueles casos de óbito e tal, no início, é porque ninguém sabia, era uma coisa que estava iniciando, é que nem a Covid, né? Começou a Covid, morreu um monte de gente, ninguém sabia como é que agia, como é que era, a mesma coisa foi o HIV. Até que se descobriu, se conheceu o mecanismo que levava ao problema e se desenvolveu os medicamentos, e que hoje quem fica positivo para um HIV positivo, ele fazendo a medicação, ele negativa tudo, ele tem uma vida normal, né? Sem ter risco nenhum. O problema é quando não trata, aquele que não tratou, que não sabe que não tratou, aí sim, aí desenvolve a doença, né? E aí sim, aí o tratamento pode levar ao óbito. Mas desde que tem o diagnóstico e faz o tratamento, é super tranquilo. É uma doença que hoje está sob controle total. Perfeito, está sob controle, né? Tem todo o processo que é cuidado aí conforme o doutor falou. Estou dando uma olhadinha aqui também. O DST também pode levar algum tipo de doença à morte, assim, doutor? A óbito, assim? Sabe que um grande problema é a sífilis, né? A neurosífilis. Aquela história dos reis antigos que ficavam como se fosse psiquiátrico, né? Com doente com deficiência mental, aqueles problemas que morriam loucos, né? Que diziam que morreu louco, piradão, né? Isso era neurosífilis, na época eu não sabia. Que a sífilis ela começa com a primária, que é a lesão na pele, dali passa a secundária, que vai para o sangue, e aí pode aparecer, eu já cansei de pegar,
O paciente chega com umas lesões de pele, sabe? Umas lesões rosáceas, assim, espalhadas na pele, que às vezes coça, às vezes não coça. E você vai investigar é a sífilis. Você faz a medicação, 2 dias, 3 depois, desaparece tudo. E se não tratar, o que acontece? Aquilo ali volta de novo, ele aparece, se manifesta, você não tratou, ela recolhe, e aí quando vem de novo, vem a neurosífilis, aí pega o cérebro. E aí onde vem o problema, porque aí a pessoa pode ter lesão importante. A gente conversava essa semana com o Dr. Felipe, né, amor? E ele falou coincidentemente, ele falou dessa parte da sífilis que pega o crânio, não sei o quê. Enfim, agora eu já não vou me lembrar muito dessa parte dessa Deteriora o cérebro, né? Acabou com o cérebro. né? No beijo também pega alguma coisa de DST? Não, né, doutor? Não, mas o sexo oral pega, né? Ah, claro. É lógico, o beijo pode pegar. Se tiver um herpes labial, por exemplo, não é. Vai pegar, né? Seria o caso. Agora, o sexo oral é uma coisa importante. Até foi bom ter puxado isso, porque a maioria acha que não pega nada. Mas, olha só, você pega uma pessoa que fez sexo oral em alguém que tenha uma gonorreia. Vai botar a bactéria na garganta, vai estar lá, vai estar fixada lá, vai fazer em outro, vai transmitir. Clamídia é a mesma coisa. O HPV é uma das causas de câncer de laringe. Né? Faz um oral em alguém que é positivo para o HPV, acaba pegando, pode ter um câncer de laringe no futuro. Então tem esses problemas. Né? Até interessante um outro fator, né, que falando em sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, né, tudo isso aí se faz, né? E eu estava vendo um vídeo ainda há pouco ali, entrou por acaso no WhatsApp, mandaram no grupo da medicina, um proctologista falando que ele atendeu um paciente com infecção urinária, um homem com infecção urinária de repetição, infecção, e com sintomas, né? E aí ele procurou esse procto aí, foi lá falar com ele, tal, com esses sintomas e não conseguia resolver, tomava antibiótico e tal. Aí ele começou a pesquisar, era casado, você faz sexo anal com a sua esposa? A gente faz, 50% do nosso sexo é anal e tal. Aí ele pediu o quê? Pediu uma pesquisa parasitológica na urina e descobriu que tinha uma verminose. Um ancilóstoma, que é um parasita intestinal que estava habitando a uretra e dando infecção, e a bexiga dando infecção de repetição. E tratou a verminose, melhorou a infecção urinária, o sintoma de infecção urinária, que o paciente vinha há um tempo e não conseguia resolver. Achei interessante, porque é uma coisa que a gente normalmente não pesquisa, né? Mas é uma coisa viável de dar problema. Então, são inúmeras coisas, né? O ideal, sempre que você, se for fazer um sexo anal, por exemplo, é que não deixe de usar camisinha, né? Para evitar os problemas da infecção. Até porque é um local contaminado que, para dar uma uretrite por Escherichia coli, ou por proteus, ou enfim, uma bactéria dessa que habita ali a região, é muito comum. E no sexo oral, como eu falei, pode ter tanto gonorreia, clamídia, HPV, pode pegar qualquer uma dessas, se a garganta, a boca estiver contaminada, né? Enfim, tem que cuidar, não adianta. Tem que tomar toda a precaução, porque tá exposto. Você não vê, mas se existir, tá? E pode pegar. Exatamente. É o que o doutor está nos sinalizando aqui, tem que ter a prevenção. Isso é o mais importante, principalmente chegando nessa época agora de carnaval. Mas não somente carnaval, a gente sabe que existem casas noturnas aí, onde tem pessoas que vão, que depois têm relacionamento com as suas esposas e tal. Então, o cuidado sempre é importante para que não tenha esses tipos de problema. Doutor, mais alguma observação para nós, por gentileza? Não, eu acredito que não. A gente já abrangeu bem o assunto, acho que ficou bem esclarecido, né? E só quero deixar bem claro, né? Tome os devidos cuidados para que não tenha um problema no futuro. Perfeito, então. Doutor Ramos, falando aqui sobre as DST, super importantes aqui para a gente entender como é que funciona, de todos os tipos de sexo, a gente falou aqui de sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, enfim, usar o preservativo, troca cada vez que vai fazer relação, não usa o mesmo, enfim, foram muito bem explicado, e essa pauta aí você pode ver no nosso portal Guarita, do YouTube e também do Facebook, e hoje na parte da tarde já teremos aí os nossos recortes com o Dr. Ramos falando sobre essa pauta muito relevante, que agora, nesses 4 dias de carnaval, e realmente todo mundo fica muito louco. É verdade. Doutor, muito obrigado, um excelente carnaval para o senhor, um bom descanso. Vocês também, tudo de bom.
mais uma vez, prazer estar aqui, a gente conversando sobre um assunto interessante. E vamos festejar, né? Com cuidado. Perfeito, então. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente sexta-feira. Cuidem-se bastante no carnaval, né? Usem com moderação aí bebida, sexo e tudo, mas com prevenção. Tendo prevenção é o que vale. E se beber, não dirija. Pegue Uber, vá a pé. Torres aqui é pequenininho, você pode fazer festa sem problema nenhum. Pode ir no Passo do Torres aqui, Arroio do Sal também, que vai ter um excelente carnaval. Divirtam-se, mas com cuidado. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente sexta-feira. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.